sétimo ano, tudo ok? Tudo beleza com vocês? Hoje nossa aula vai ser sobre o reino fungi, o reino dos fungos. A gente já viu o reino Monera, o reino protista, agora estamos no reino fungi. Vamos lá? Características gerais. Nas minhas características gerais do reino fungi, ele tem células eucariontes, ou seja, tem um envoltório nuclear, né? A carioteca, é por isso que são eucariontes. Podem ser unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares são aqueles que apresentam apenas uma célula, enquanto os pluricelulares apresentam mais células, formando assim um corpo, né? Heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Eles vão se alimentar de outros organismos. Então, isso aí a gente vai ver ao longo da aula. Eles vão apresentar a parede celular, em que vai ter a membrana plasmática, ao redor vai ter essa parede celular, que é uma parede mais rígida, é uma que contém quitina. Características, né? Ainda as características. Habitam diferentes ambientes. A gente pode ver, né, os fungos, como esse orelha de pau aqui, né, em madeira já úmida demais, né? Podemos encontrar os fungos nos frutos, né? Não no pão mofado, que a gente chama de mofado. Isso aí a gente pode encontrar os fungos na parede. Quando a parede está bastante úmida, aparece o quê? Fungo, né? Porque os fungos, eles gostam de ambientes úmidos, eles proliferam-se em ambientes úmidos, eles adoram isso, né? Fungos pluricelulares vão ser aqueles fungos que vão, aquela parte visível que vemos dos fungos, né? A gente comentou que eles podem ser unicelulares, a gente não vai ver esses unicelulares, mas os pluricelulares vamos ver aquela parte do cogumelo, como sempre se fala, né? Então, a gente vai ter aqui essas ínfas vão ser filamentos, esses filamentos são compostos, vão ser células, várias células vão formar esses filamentos. E esses filamentos entrelaçados uns nos outros vão formar o micélio. Esse micélio. E o micélio vai formar o quê? O corpo de frutificação, que é aquela parte invisível que vemos. Nutrição, como a gente já falou lá no começo, eles são heterotróficos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento. E como é que os fungos se alimentam? Não tem boca, não se mexe. E aí? Certo? Esses fungos, o que é que eles fazem? Eles têm umas enzimas. Enzimas nada mais é do que para fazer a digestão, acelerar a forma da digestão. Então, eles vão ali jogar as enzimas no substrato onde ele vai se alimentar. O que é que ele vai se alimentar? Aquela matéria, né, morta, aquela matéria orgânica que eles vão se alimentar. Então, essas enzimas lá vão fazer a digestão e depois eles vão absorver. Isso aí é a forma de alimentação desses seres. Reprodução. A reprodução aqui vai ser através desses esporos. Também os esporozinhos que eles liberam, né? São aqui, ó, eles caem no substrato, esses esporos, dando origem ao novo fungo. Esse aí é o tipo de reprodução dos fungos. A reprodução mais comum dos fungos. Fungos e meio ambiente. Vamos lá. Os fungos, como a gente já falou lá no sexto ano, eles fazem parte da cadeia alimentar. Como? Eles são os decompositores. Eles vão ajudar a reciclar a matéria orgânica. Eles vão reciclar, sim, a matéria orgânica. Quando o ser ele morre, ele vai agir lá, né, decompondo e assim reciclando essa matéria orgânica. Então, eles fazem parte, né, da cadeia alimentar dessa forma, sendo os decompositores. Mutualísticos. Mutualísticos a gente já viu também como relações ecológicas. Essas relações ecológicas a gente vai ter os links aqui representando e as micorizas. Nesses links vão ter associação entre as algas e os fungos. Vai ter benefícios para as duas, né? Dois benefícios. As algas, eles vão se beneficiar da umidade, porque vocês sabem que fungo gosta de ficar em lugar mais úmido. Então, eles vão se beneficiar, no caso,
da umidade, as algas. E os fungos vão se beneficiar de quê? Do alimento. As algas elas vão produzir o quê? Fotossíntese. Qual o resultado da fotossíntese? Né? A glicose. Então, eles vão se alimentar dessa substância. Nas micorizas, as micorizas elas vão ser associações entre fungos e raízes. Esses fungos, essas raízes, para as raízes, a associação com o fungo vai ser benéfica, por quê? Porque vai auxiliar na absorção, na maior absorção de água. Enquanto para os fungos vai se ter alimentação, eles vão render alimentos para o fungo. Então, isso vai ser uma relação de benefícios para as duas partes. Ó, eles também podem ser parasitas, né? Tentando ali se alimentar da matéria viva, né? Então a gente tem aí a frieira, né? O pé de atleta, como as pessoas falam, entre os dedos. É por isso que quando for usar o sapatinho, né? Antes de colocar a meia, enxugar entre os dedos. Isso é importante, porque se você não enxugar, vai deixar uma umidade ali, né? E vai ficar um lugar quentinho e úmido. Para quê? Para que eles se proliferem. Então, se multipliquem, formando aí essa frieira. Micoses de pele, o conhecido pano branco, né? Aquelas manchas, né? Na parte, principalmente aqui do tronco, nessas manchas do pano branco. Onicomicose são fungos que atingem, né, as unhas, prejudicando o desenvolvimento dessas unhas. Candidíase, vão ser fungos que vão atacar tanto na parte bucal quanto na parte genital. Pelos poros, né? Eles podem também por esporos e solo contaminado. Eles podem contaminar assim as pessoas. Quem é assim um bom condutor, né, um bom vetor desses fungos são, no caso, os pombos, morcegos, que podem defecar nas suas fezes, conter fungos. Esses fungos aí, ao ser inalado ou ao ser tocados, entre outros, eles podem causar doenças pulmonares, como, por exemplo, a histoplasmose, que é causada principalmente por esse fungo que estão nas fezes de pombos e morcegos. Importância econômica. Na importância econômica, elas podem ser, né, importantes na parte farmacêutica, na parte da indústria. Então, esses fungos, por exemplo, a gente tem a penicilina. Essa penicilina é bastante utilizada, né? É um antibiótico bastante utilizado. E principalmente a parte da descoberta dela foi bastante interessante, porque foi por acaso. A gente vai ver um pequeno vídeo agora sobre esse descobrir dessa penicilina. Vamos lá ver o vídeo? A descoberta da penicilina se deu de uma forma acidental, pelo médico e bacteriologista escocês Alexander Fleming, em 1928. Pesquisando substâncias capazes de combater bactérias em feridas, esqueceu seu material de estudo sobre a mesa enquanto saía de férias. Ao retornar, observou que sua cultura de Staphylococcus aureus estavam contaminados por mofo e que, nos locais onde havia o fungo, existia halos transparentes em torno deles, indicando que este poderia conter alguma substância bactericida. Ao estudar as propriedades desse bolor, identificou-o como pertencente ao gênero Penicillium. Fleming percebeu que ele fornecia uma substância capaz de eliminar diversas bactérias, como as Staphylococcus, responsáveis pela manifestação de diversas doenças, tanto comuns quanto mais graves. A substância recebeu o nome de penicilina. Tal achado, comprovadamente inofensível para as células animais, foi isolado, concentrado e purificado em laboratório alguns anos depois, por Howard Florey e Ernest Chen. Na época da Segunda Guerra Mundial, essa substância foi produzida em larga escala, por fermentação, salvando milhares de vidas. A penicilina tornou-se disponível para a população civil na década de 40.
mesma época em que os 3 pesquisadores ganharam o Prêmio Nobel da Medicina por suas descobertas. Essas capazes de impedir a morte e complicações de doenças como pneumonia, sífilis, difteria, meningite, bronquite, dentre outras. Atualmente, a penicilina é utilizada de forma menos frequente em razão de seu uso indiscriminado, causando a seleção das bactérias e, consequentemente, ao longo do tempo, resistentes a este antibiótico. Assim, hoje a amoxicilina é o antibiótico mais amplamente utilizado no tratamento de doenças bacterianas. Ainda com a importância econômica, a culinária, tem os cogumelos comestíveis. Esses cogumelos, né, podem ser utilizados em pratos bonitos, né? Agora, preste atenção, nem todos fungos, cogumelos, eles podem ser comidos, né? Então, tem que prestar atenção, porque só podem ser comidos aqueles, como por exemplo, o champignon. Olha que lindo, champignon. Então, produção de queijos e bebidas alcoólicas, né? Principalmente as leveduras. Essas leveduras vão ser aqueles unicelulares, que vão ser células que vão fazer a fermentação. A fermentação que vai dar origem aí, ó, tem o vinho, a cerveja, a fermentação do pão, aquele pão para o pão crescer. Isso tudo aí se utiliza fungos, leveduras, que na verdade são fungos unicelulares. Indústria automobilística. Nessas indústrias automobilísticas, eles vão utilizar para fazer a fermentação e gerar assim o quê? Por exemplo, a gente tem aí ó, o milho, a cana-de-açúcar. Ao fazer, né, ao quebrar aquilo ali, vai resultar em álcool. Exatamente, em álcool. É bastante utilizado para fazer a fermentação e transformar isso em etanol para a utilização automobilística, né? E entre outras, né? Esse aí só foi um exemplo, automobilística, mas podem ser utilizados, né? Por exemplo, agora, a gente tem o quê? Precisamos bastante de álcool 70, né? O álcool também vai ser utilizado, vai ser produzido desta forma, vai precisar a fermentação para a geração desse álcool aí. Estamos utilizando agora o álcool 70 e as indústrias estão aí correndo para fazer esse tipo de essa substância para nos higienizarmos contra esse coronavírus. Gente, nossa aula acaba por aqui. A gente conversou um pouquinho sobre o reino fungi, né, do reino dos fungos. Vai ficar a atividade lá no Google para vocês fazerem. Façam a atividade e me enviem, hein? Tá faltando muita gente aí enviar as atividades. Até a próxima. Beijão e fiquem com Deus.